Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Mais uma semana começando. E se você está aqui nos acompanhando, você vai nos acompanhar. Eu quero dizer para você que, graças a Deus, por mais um dia de vida sobre cada um de nós. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, que se renova-se a cada manhã, está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Amém? E dando continuidade ao nosso devocional baseado no livro de Provérbios, hoje, dia 13 de janeiro de 2025, vamos refletir exatamente sobre o capítulo 13 do livro de Provérbios. Amém? Que Deus continue nos abençoando, derramando bênçãos sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, queridos, e que continuemos louvando e adorando a esse Deus maravilhoso. E o capítulo 13 do livro de Provérbios é bastante interessante, porque ele trata sobre o desejo, a riqueza e a sabedoria. Amém? Mas antes disso, nós vamos falar com nosso Deus, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por estarmos vivos, ó Pai. E em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida de toda a minha família, dos meus parentes, meus amigos, de todos aqueles que estarão nos acompanhando, em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Capítulo 13 de Provérbios. Esse capítulo, como eu falei para vocês, ele trata sobre o desejo, a riqueza e a sabedoria. E com certeza o nosso Deus glorioso, ele tem grandes coisas para cada um de nós. E é revelado à medida que nós buscamos nos aprofundar no conhecimento da sua palavra. No versículo 1 aqui do capítulo 13, fala sobre o filho sábio, e ele diz assim: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. A referência ao filho sábio é a introdução a mais uma seleção de instruções paternas. O filho sábio é aquele que ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não quer atender, não quer buscar entender a repreensão. E nos versículos 2 e 3, que é a continuidade, que ensina sobre a sabedoria no falar, diz assim o texto nos versículos 2 e 3. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Aqui nos ensina que as palavras nunca são neutras. Elas podem ser bênçãos ou maldição. Existem muitas pessoas que tropeçam na própria língua, que é quem controla a boca. E a língua também ela preserva a vida. Mas quem fala sem pensar traz ruínas para si mesmo. Então, a pergunta desse versículo 2 e 3 de Provérbios 13 é: você tem controle sobre o seu falar? Sobre a sua língua? Porque o versículo 4 é interessante, que todos os capítulos de Provérbios, ele é contínuo. Os versículos são contínuos naquilo que ele quer nos ensinar. No versículo 4 fala sobre o preguiçoso, ó. Aí diz assim: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Então aqui mais uma vez Salomão fala sobre o preguiçoso. Ele pode desejar as coisas, mas nada consegue. A sua ociosidade não faz com que ele deseja mais coisas, mas
paralisa. Ele é paralisado para que não vá correr atrás delas. Ele fica paralisado, esperando. Então, e o seu estado acaba sendo mais deplorável ainda. Então, esse é o preguiçoso descrito por Salomão. No versículo 15, fala sobre a mentira que precisa ser repudiada. Então, diz assim o versículo 15 do capítulo 13, abre aspas. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Então aqui é ensinado que a mentira precisa ser repudiada com toda a força. Por quê? Porque ela é um câncer em qualquer relacionamento. Em nada pertence a Deus a mentira. Simples assim. Então, e no versículo 6, diz assim, o justo guarda o que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Versículo 6, capítulo 13 de Provérbios diz que vale a pena ser uma pessoa íntegra. Vale a pena. Ou seja, viver de forma íntegra e honesta é um dos melhores seguros que podemos fazer na vida. Simples assim. Amém? E versículos 7 e 8, que fala sobre riquezas, diz assim, abre aspas. Existem alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma. E outros que se fazem de pobre e tem muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não houve ameaças. Então aqui nos ensina que a ambivalência das riquezas é observada de forma perspicaz por Salomão. O ditado já diz, né? Ninguém é mais pobre do que quem somente tem dinheiro. A alegria da vida, mais uma vez ensinando Salomão que a alegria da vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Enquanto os pobres faltam riqueza que dá segurança aos ricos, os pobres estão livres das ansiedades que também a riqueza traz, né? Que às vezes quem está acostumado no luxo não consegue viver na pobreza, mas quem está na pobreza consegue viver no luxo. É isso aí que o texto nos ensina. E no versículo 9 fala sobre a luz do justo. E diz assim o versículo: a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Aqui Salomão nos ensina que os justos seguem a Jesus, seguem o Deus, Criador dos céus e da terra. Né? E para nós, Jesus é a luz do mundo. Quem segue a Cristo não anda jamais em trevas. Aí, nesse sentido, a luz dos justos brilha com grande fulgor. E no versículo 10 do capítulo 13 fala sobre orgulho. E diz assim o versículo 10: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Então aqui Salomão nos ensina que onde a soberba entra, com ela também chega a contenda. Os humildes buscam conselhos e sabem que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Nós até comentamos aqui a semana passada, dia 7, né, no capítulo 7 de Provérbios. O humilde é aquele que reconhece que por vezes a ideia de outro é mais correta do que a dele, o conselho do outro é mais correto do que o dele e ele segue. Enquanto isso, o soberbo, mesmo estando errado, mantém-se irredutível. Você conhece pessoas assim, né? No versículo 11, fala sobre... Isso é um tema atualizadíssimo, que nós acompanhamos nas mídias, tantas pessoas se envolvendo em problemas, né? Versículo 11 do capítulo 13 fala sobre o perigo da riqueza fácil. Diz assim o texto, abre aspas, a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Cresci eu cresci com minha mãe dizendo muitas coisas para mim. Uma delas, ela dizia que eu entendia que o que vem fácil vai fácil. Né? Então, os melhores ganhos que podemos ter na vida são aqueles que nos
empenhamos para conquistar. O trabalho, muitas das vezes, pode ser penoso, mas o fruto, seu fruto, é maravilhoso, a recompensa por aquele trabalho. Eu, por exemplo, me aposentei na Marinha já tem 11 anos. Esse ano está fazendo 11 anos que eu me aposentei. E continuo trabalhando em outras áreas, né? Poderia ficar em casa de pijama o dia todo, mas eu continuo trabalhando. Porque para combater o perigo da riqueza fácil é o trabalho justo. Amém? No versículo 12 do capítulo 13 fala sobre o cultivo da esperança. E diz assim o versículo 12: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. Então aqui, mais uma vez, Salomão traz um ensinamento bem interessante. Ele nos ensina que um homem sem esperança é um homem morto. A vida é feita de decisões. Não somos o que falamos, mas sim o que fazemos. Não é sábio deixar para depois o que podemos fazer ou resolver hoje. Então, se você deixou algo importante para depois, chegou a hora de mudar isso. Ninguém pode assumir o seu lugar para tomar as decisões que somente cabem a você. Eu comentei aqui um tempo atrás, né? Que às vezes você chega num setor com documento para alguém assinar tudo certinho, a pessoa pega o documento e deixa ali. Isso vai olhar 2, 3 dias. E tendo tempo livre para fazer isso aí. Mas para impor a soberania, o comando, deixa lá que quando eu tiver tempo para impor autoridade, não atende aquilo imediatamente. Uma coisa que poderia ser fácil, ele não está fazendo nada. Muitas das vezes ele está jogando paciência no computador, mas não pega o teu documento para fazer, né? Então, decisões no local de trabalho, decisões de família, decisões com Deus, isso é interessante, porque isso cultiva a esperança. Versículos 13 e 14 do capítulo 13 de Provérbios diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Versículo 14, né? A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Por isso que nós estamos refletindo no livro de Provérbios, no mês de janeiro, para que o resto do ano nós venhamos nos desviar de laços da morte. Amém? Aqui Salomão nos ensina que a pessoa que despreza os conselhos traz sobre si a destruição. Por quê? Porque a obediência é o caminho para a bem-aventurança. Uma pessoa é livre quando obedece os mandamentos e não quando desobedece. Por que isso, pastor? Porque o pecado aprisiona. Escute o conselho dos sábios, siga os conselhos de Deus que estão na Bíblia. Aí você vai colher muitos frutos preciosos. Amém? Versículo 15 do capítulo 13, que fala sobre o bom senso, né? Diz assim, abre aspas: o bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Aqui mais uma vez vem o ensinamento dizendo que o bom senso também pode significar boa inteligência. Quem porta essa característica de bom senso não proclama seus próprios feitos, não faz propaganda de suas obras. A boa inteligência, o bom entendimento, consegue favor porque segue as pegadas da humanidade que foi criada por Deus. Nós não precisamos nos exaltar, até porque a Bíblia diz o seguinte, ontem eu até estava conversando com o pastor Luiz Martins aqui na saída da igreja, né? Não é aprovado por Deus aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Versículo 16 fala sobre o valor do conhecimento e diz assim o texto: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então aqui nesse texto, no versículo 16, nos ensina que o conhecimento é um bem que ninguém pode roubar. Ele vale mais do que ouro.
O prudente não é somente aquele que tem conhecimento, mas quem procede com conhecimento. Não basta ter o conhecimento e não saber usar. Ser sábio é aplicar o conhecimento corretamente. Não somente saber, é preciso colocar em prática o que se sabe. Amém? E no versículo 17 do capítulo 13 diz: o que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Aqui fala sobre o mensageiro mau, ou o mau mensageiro, né? Então, esse mau mensageiro é aquele que transporta mensagens de morte e não de vida. É um agente das trevas e não da luz. Suas características são completamente diferentes do mensageiro fiel, que é íntegro no seu caráter e zeloso com o que fala, com o que proclama. O embaixador fiel leva a esperança por onde passa. Nós, como embaixadores de Cristo, devemos levar o perfume de Cristo. No versículo 18 fala sobre a insensatez da ignorância. E o texto diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então aqui Salomão nos ensina que quem despreza a disciplina é insensato. Eles caminharão pela estrada da pobreza e da desonra. Já o que tem humildade para aprender e coração quebrantado para ser repreendido é colocado no lugar de honra. Então tem uma frase comum que é falado bastante nas igrejas que diz assim, né? Da humildade à dupla honra. Né? Então é isso que nós aprendemos quando nós lemos algumas instruções aqui no livro de Provérbios. No versículo 19 é um texto bem interessante que diz assim: o desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Aqui fala sobre os sonhos, o desejo de alcançar, o desejo que se alcança deleita a alma. Esse desejo que se alcança fala de sonhos. Os sonhos estão intimamente ligados com a vida. Quem desistiu de sonhar também desistiu de viver. Sonhos realizados, anseios satisfeitos e desejos cumpridos alegram a alma. Então esse versículo 19 quer dizer o seguinte: não desista dos seus sonhos, mas principalmente conte com Deus para realizá-los. Amém? Versículos 20 ao 22 diz assim, abre aspas: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos, de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Aqui nos ensina que as amizades dizem muito sobre você. Se andarmos com pessoas íntegras, honestas e piedosas, refletiremos também esse caráter em nossa vida e seremos bem-aventurados. No entanto, quando nos unimos com pessoas mais perversas e cheias de luxúria, é provável que essas características comecem a ser incorporadas também na nossa vida. Amém? Então, por isso que nós temos que ter o cuidado com quem nós estamos nos relacionando. Versículo 23 do capítulo 13 de Provérbios fala assim, abre aspas: o pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. Nesse versículo aqui, encontramos uma resposta parcial para o problema da miséria do mundo. Existe pobreza, né, que não é resultado de indolência, mas de injustiça. Pessoas honradas e batalhadoras, por vezes, não irão usufruir do resultado do seu trabalho por culpa da injustiça do mundo, claro. Né? Mas aqui também nos mostra que cristãos, né,
estão lutando para acabar com a injustiça social que constantemente caminha atrelada à corrupção. Então nós temos o papel de ser íntegro, porque nós somos o exemplo de Cristo. E nós temos que ser justo. O versículo 24 fala o seguinte: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o disciplina. Então aqui no capítulo 13, versículo 24, fala sobre a disciplina como um ato de amor. A disciplina não deve ser vista como punição ou castigo, mas sim como um ato de amor. Por quê? Porque o pai que ama seu filho disciplina ele, o ensina a andar no caminho reto. E é dever dos pais ensinarem seus filhos. Essa carga não deve recair sobre os ombros das escolas, das igrejas, dos pais. Então, disciplinar em amor é a melhor maneira de guiar um filho. Amém? Versículo 25 do capítulo 13, o último versículo, fala assim: o justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Então aqui nos ensina sobre a fome insaciável. E eu quero dizer para você que nesse texto aqui ele nos ensina que o que satisfaz sua alma, né? Podemos até fazer uma pergunta: o que satisfaz a sua alma? Os prazeres dessa vida, as riquezas desse mundo, são incapazes de matarem a fome da nossa alma, do nosso interior. Os justos podem, por vezes, ter somente pão à sua mesa, mas ali eles encontrarão satisfação e se saciarão com a bênção do Senhor, porque para eles um simples pão com margarina à mesa é uma dádiva, é uma grande bênção. Os ímpios, mesmo que sentados à frente a um banquete, estão cobertos de insatisfação. Muitas das vezes reclamam de um banquete farto, mas estão reclamando, sabe? Mas o justo, ele se alegra tendo um copo de café com leite, ou só o café, ou só o leite e um pão para comer. Porque a Bíblia nos ensina ao justo que é impossível seu servo mendigar um pão. E ele se alegra com o que tem. Amém? Queridos, que Deus o abençoe nesse dia. Continue derramando bênção sobre a sua vida. Que você tenha uma semana alegre, abençoada e próspera. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.